Nesse vídeo eu vou falar dos episódios 15 e 16 de Sou Sou no Frieren, começando pelo 15, obviamente. Então vamos lá. Eu realmente tenho que elogiar o empenho do Zain em querer uma gostosa sexy no grupo. Continuo dizendo que o animal devia reconhecer a beleza da Frieren. Mas reconheço a sua determinação. Além da conversa nos render uma cena da Frieren brincando com um mímico e uma leve explicação do seu impulso. Não sei porque eu faço isso, parece que eu sou burro, né? Parece não, eu sou. Além disso, a cena do vilarejo explicou um pouco mais da magia em Frieren. E lá vamos nós! A explicação base das maldições serem magias que as pessoas não entendem dá uma brecha para os Orthorak e a magia de voo terem sido consideradas maldições em algum ponto. Além dessa maldição de sono, poder virar uma magia normal ou até ser dissipada por magos no futuro. Mas a minha verdadeira dúvida é, se a petrificação também é considerada uma maldição, como a Frieren selou o Kubaro, transformando ele em pedra? Aquilo era uma outra magia ou era uma maldição e ela ia se dissipar pela Frieren e não saber usar ela direito? Pelo menos vão explicar isso no futuro? Eu não sei. Ao mesmo tempo, a história explicou algumas coisas de forma indireta. Seguindo a ordem dos desmaios, pessoas com mais poder mágico resistem melhor a maldições, mas não tanto quanto os clérigos. E mesmo que tenham rituais que desfaçam as maldições, é melhor eliminar a fonte. Então, crianças, a lição de hoje é: sempre usem a violência. Paz nunca foi uma opção. E ironicamente, as magias da deusa têm a mesma característica das maldições de não serem totalmente entendidas. E a lógica da bênção deve ser o clássico: você é um escolhido divino, então ajude o próximo. De brinde, toma essa proteção contra maldições e uma lista de magias exclusivas. Mas o interessante é ver que magos normais podem usar essas magias, mesmo que não de uma forma muito eficiente. E justamente por não entender elas, a Frieren não liga para essas magias. E isso é só uma especulação minha. Mas ela não parece acreditar muito na deusa. Então isso pode afetar a capacidade dela tanto de entender quanto usar essas magias. Ou não. Agora a luta. Fazer todo mundo dormir e pôr só o Zain para brigar foi bom para mostrar que as magias divinas podem ser usadas para atacar, e mesmo sendo um suporte, ele ainda lida bem contra os monstros. Mesmo que eu tenha sentido falta de uma barreira mágica, ele surpreendeu com a esquiva. Cara, mó boca necrosada, velho. Agora, o que alguém pode ter entendido errado foram as palavras do Reiter. Ele não quis dizer que comunicação e confiança não são importantes num grupo, mas que na hora do aperto, você não precisa ter uma sincronia perfeita com seus companheiros. Você só precisa acreditar que eles vão fazer a parte deles e você a sua. O que não deixa de ser um tipo de confiança. Mas quando o Zain acreditou nas palavras da Frieren, ela não mostrou apenas que ela era digna de confiança, mas como seus conhecimentos sobre monstros são incríveis e o seu poder esmagador. Com isso eles salvaram a vila, a confiança entre os dois melhorou e o Zain finalmente conheceu uma gostosa que ele teria chance de pegar. Mas não deu em nada. Triste, não? Já na segunda parte, finalmente um dos maiores medos da humanidade chegou para ameaçar o grupo: a pobreza. E eu já tinha dito que ficar pegando só Grimório como pagamento daria problema alguma hora. Mas eu nunca achei que eles iam lidar com a pobreza usando o corpo do Stark. Arrombado, agora sou eu e você, meu gostoso. Isso. E caso você tenha pensado por que o Stark não decidiu o que ele queria fazer, bem, a Frieren é a líder do grupo, então é óbvio que ela vai se meter nas decisões e tem a palavra final. Eles não tinham escolha. E o ponto mais importante, você acha que a opinião do Stark realmente importa no grupo? Difícil convencer alguém disso, hein? Pelo menos a situação fez a Frieren perceber que não dá pra viver pedindo Grimório. 魔導書もつけて。Ah, não pode elogiar! E ao mesmo tempo que nós vemos a tortura do Stark aprendendo todas as firulas da nobreza, começamos a entender melhor o Warden. A apresentação e o começo da história mostram ele como alguém frio e extremamente prático, como se não se importasse com a morte do filho. Mas durante a conversa, as coisas vão se desenvolvendo e nós vemos os paralelos do Stark com o garotinho, vendo o filho mais novo treinando e o pai dizendo que ele não tinha talento. Mas as diferenças já começam aí. O Warden não negligencia e nem ignora os esforços do filho, e ainda tem paciência com os traumas e receios do Stark. Já que ficando juntos por tanto tempo e sendo da mesma região, é normal que eles conversem, ainda mais para não parecerem dois estranhos durante o baile. E com ele se aproximando, um novo sacrifício precisou ser feito. Então a Frieren delega essa função para Fer, e o Zain mostra que quem perdoa é a deusa. Oh, mas aqui não houve impureza, ele só se assustou com a Fer no meio das empregadas. Mas tu é chatão, eu, moleque.
Durante o sarau nós vimos a Fer sofrendo na pele 1/3 do sofrimento do Stark. Além, é claro, da dança dos dois. Visualmente, a cena é muito boa. E dá pra ver pela expressão de ambos como eles vão ficando mais à vontade com o tempo. E não parece que esse entrosamento foi à toa. No episódio seguinte, a relação deles parece que melhorou. E do jeito que as coisas vão, deve melhorar mais ainda com o tempo. Enquanto isso, a Frieren estava devorando os bolos e nos mostrando uma grande lição. A idade traz consigo a Falta de paciência para fazer o que você não quer. E no fim do baile, nós temos uma rápida discussão onde o Warden quase pede para o Stark ficar no lugar do filho dele. Mas ambos sabiam que isso não ia dar certo. O Warden tem que lidar com a perda e os seus arrependimentos, enquanto o Stark já aceitou seu passado e como deve retribuir tudo o que seu novo pai fez por ele. Reforçando que o diferencial de Frieren é ser uma fantasia onde as pessoas encaram seus problemas e crescem no processo, mesmo que a própria Frieren seja uma lerda nisso. Isso vai levar uma eternidade. Agora o episódio 16. Para mim o episódio 15 foi sobre como você lida com os laços, enquanto o 16 é sobre a passagem do tempo. E a primeira coisa que eu preciso ressaltar são as expressões da Frieren enquanto ela falava do anão. Ela disse que era um amigo, mas mesmo com o grupo dos heróis, ou o atual, é difícil ver ela com um sorriso tão alegre e genuíno, ou mesmo insistindo tanto para passar tanto tempo numa vila. Mas antes de falar disso, uns pontos sem muita importância. Mostrar que o velho Voro ainda consegue matar monstros e incapacitar o Stark, com certeza foi eficiente para mostrar que ele é forte, e que o Stark estaria mais forte depois do treino. Mas se iam fazer um mini arco de treino para ele, seria melhor ficar na vila um mês ou pelo menos 2 semanas. Porque só uma semana parece muito pouco para um treinamento relâmpago. E principalmente, como assim ninguém queria ajudar na colheita em uma vila pequena? Falta gente na vila para o trabalho? Ou o povo da vila come capim? Ou esse cara é um arrombado e fez alguma coisa muito ruim? Ele é culpado, dá pra dizer que esta carinha de cínico dele. Agora sim a Frieren e o Voro. No início eu achei que eles só tinham um entrosamento melhor por terem vivido muito, já que deram a entender que não era só ela que estava animada com as conversas. Mas quando explicaram as motivações dele, tudo fez sentido. Ele estava protegendo a vila pela mulher. Com isso, ele mantinha ela viva na memória dele. E acabou dando essa mesma motivação para Frieren. Se isso não tivesse acontecido, talvez ela não tivesse guardado quase nenhuma lembrança dos companheiros. Se a Frieren está conseguindo entender o que ela sentiu na jornada anterior e a relação com os outros, em parte é graças a ele. Entretanto, uma das lições de Frieren é como o tempo é impiedoso, e mesmo não querendo aceitar, ela viu como o homem que a inspirou um dia também foi atingido pelo tempo, e não se lembrava mais do que era importante para ele. Talvez por um instante ela tenha reparado como o tempo dele estava acabando, mas então percebeu que não podia mudar isso, e a única coisa que ela podia fazer era imortalizá-lo nas suas próprias lembranças. Mas depois dessa conversa, ele conseguiu sonhar mais uma vez com a esposa. Talvez tenha sido só para o final da história não ser muito depressivo, mas eu acho que é para mostrar que às vezes dá para recuperar aquilo que você perdeu. Assim como o Zayn, que quer reencontrar o melhor amigo. E eu poderia criticá-lo por não saber o nome dele. Mas considerando que no meu grupo, um dos caras só conheceu o outro pelo apelido e levou pouco mais de um mês para descobrir o nome dele, eu não achei isso tão estranho. O que é que você acha? 6 anos é muito para descobrir o nome de alguém? 短いね。 超長えよ。 Ao mesmo tempo, só ser conhecido pelo apelido faz muito sentido com a ideia dele. O gorila queria ser um herói inesquecível. E mesmo que não saibam seu nome, um apelido ou título já é o suficiente. A única dúvida que ficou é se a personalidade dele é naturalmente tão marcante quanto o povo fala, ou ele força um pouco para marcar os outros. Falando nisso, não deve ser por acaso que o grupo fez um bando de sidequest irrelevante nesse episódio. Elas são justamente para contrastar com o tema dele, sobre você deixar uma marca na história, e para surpreender quando mostrassem a estátua do Crafto, confirmando que ele realmente foi um grande herói que salvou o mundo algum dia. Mas não importa o quão grande ele fosse, tanto ele quanto sua lenda foram esquecidos. E mesmo assim ele inspirou o gorila a buscar imortalidade na mente das pessoas. E já que eu falei dos dois, uma curiosidade. Na estátua, o Crafto parece maior que nos dias atuais. O garoto se batizou pelo tamanho dele. No Japão, gorila não é usado de uma forma ofensiva. Bom, às vezes é. Mas é no sentido da pessoa ser imensa e forte. Para eles, não tem nada a ver com o tom da pele. Acho. No fim, o Zayn descobriu que se ele quiser continuar a busca pelo amigo, ele vai ter que se separar do grupo. Mas como ele já tinha dito que a maior motivação dele era encontrar o amigo, tivemos uma cena da bifurcação indicando que eles podiam se separar.
e ele não tá junto com os outros personagens na abertura, isso já era esperado. As verdadeiras dúvidas são: ele vai fazer um drama pra sair ou vai se forçar um pouco a tentar ficar no grupo? Como vai ser a despedida? Será que o grupo vai tentar achar outro healer? E principalmente, o Zay vai entrar no grupo de uma gostosa? Brincadeira! Porque ele vai sair do grupo de uma gostosa. Se você não gostou desse vídeo, não se preocupe. É só mais uma memória inútil.